Bom dia a todos. O dia de festa, o dia de alegria, o dia de reunião dos corações para podermos contribuir atendendo ao convite de Jesus de Nazaré, a parábola do festim de núpcias. Somos novamente convidados para a construção de um mundo melhor. Somos convidados para encontrarmos a felicidade possível no planeta Terra. Neste momento, a ipseidade da evolução, como diz o querido José Herculano Pires, no seu livro Introdução à Filosofia Espírita, a ipseidade da evolução, que é constituída através de subidas e descidas, e analisando o desenvolvimento do planeta Terra, verificamos que as civilizações, como diz Toynbee, crescem, se desenvolvem, agonizam e morrem. A ipseidade da evolução está numa aparente descida, num momento de transição sumamente importante, apresentado em A Gênese de Allan Kardec e apresentado em obras póstumas, anunciando uma mudança para melhor, uma transformação para melhor. E a doutrina espírita age como um verdadeiro terremoto, mesmo para aqueles que não a conhecem, abalando corações e despertando consciências. Bastaria lembrar que os ensinamentos que convencionamos chamar de espíritas, que vêm dos séculos, que aparecem 800 anos antes da vinda de Jesus, entre os druidas nas Gálias, druidismo e espiritismo, diz Kardec, apresentam a mesma verdade, ou não seria verdade? Verdade apresentada por Sócrates, Platão, Buda, Krishna, e exemplificada, vivenciada por Jesus de Nazaré, que não é apenas um líder religioso projetando-nos no religare, na compreensão de que somos deuses e luzes, de que somos centelhas divinas, cidadãos universais e que não podemos ficar na toca escura dos nossos preconceitos, das nossas ideias fechadas, impedindo-nos a dilatação de consciência, o despertar para o mundo novo, a participação na construção deste mundo, a indução à subida da ipseidade, a libertação das sombras, da ignorância, do orgulho e do egoísmo, da mente pequena, fechada em seus princípios ocos. É necessário nos utilizarmos dessa verdade libertadora, confirmada hoje pela parapsicologia, que ainda assim está aquém do espiritismo, porque a parapsicologia para no perispírito, descoberta sumamente importante, realizada não por espíritas, mas por parapsicólogos, biólogos russos, alemães. A parapsicologia dilata a compreensão da realidade. Heine diz: a mente é extrafísica. Vassiliev diz: o pensamento não é físico, é uma energia desconhecida que atravessa qualquer barreira. Somos muito mais do que um corpo físico. Temos que deixar um pouco o nosso ego de lado para participarmos da comunhão, para nos comunicarmos com espíritos maiores, num caráter universal. A ipseidade da evolução permite que, a nível individual, saiamos do nosso arquétipo, fechados que estamos em nós mesmos, preocupados apenas, como diria Jesus, com o que comer, com o que vestir. Quando diz Capra, no tal da física,
Um mundo maravilhoso, de moléculas brilhantes, realizam alegoricamente uma dança no convite a nos despojarmos do apego ao corpo físico, às nossas ideias limitadas e participarmos da criação deste mundo novo, que diz a Gênese, não se expressa na morte de um mundo velho, mas apenas numa compreensão dos verdadeiros valores, num desapego aos desvalores, num desapego a nós mesmos, compreendendo que não somos o centro do universo, como pensávamos no período pré-operacional, que diz Piaget, vai dos 2 aos 4 anos na infância, e neste momento julgamos que até a Lua atende aos nossos desejos. Somos, diz André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ainda fetos no desenvolvimento da razão. Estamos nos construindo, e a doutrina espírita, que veio, como diz Kardec em A Gênese, não colocar nada de novo, não trazer nada de novo, mas trazer uma melhor compreensão nessa verdade que sempre nos foi apresentada, porque a verdade é uma só. E Kardec diz com a humildade que o caracterizava, druida reencarnado, trabalhado através dos séculos, ele diz, não viemos trazer nada de novo, apenas colocar os pingos nos is. E nesta hora difícil do planeta Terra, nesta hora em que para os menos avisados as sombras dominam a terra, nesta hora em que para os menos avisados a corrupção, a violência, o desrespeito aos valores verdadeiros parece que estão num crescendo dominando a terra, sabemos que é apenas uma aparência, um momento existencial no qual vários indivíduos conseguem a abertura necessária na compreensão de nossas possibilidades. E o Espiritismo caminha com tranquilidade, mostrando a atualidade e insuperabilidade do mestre de Lyon, Kardec, e diz José Herculano Pires com propriedade, aquele que achar que Kardec está superado, trate de se atualizar na doutrina espírita, porque não entendeu nada. A doutrina espírita está ainda além dos nossos conhecimentos, e a compreensão do espírito que somos ainda não foi atingida, apesar da dilatação de visão dos físicos, biólogos, educadores, parapsicólogos e do número imenso de filmes não espíritas, filmes americanos que vêm confirmar os conceitos espíritas que aparecem construídas nas galhas, que aparecem no horizonte primitivo, no trabalho belíssimo de Ernesto Bozano, Manifestações Supranormais entre os Primitivos, onde ele conta que ali já se realizavam os fenômenos mediúnicos com muita naturalidade, mostrando que não inventamos nada e que temos que dilatar nossa compreensão, não para, fascinados com a nossa possibilidade de pensar, continuar fechados em nós mesmos, mas para compreendermos que a lei é de progresso, a lei é de dilatação de compreensão, a lei é de conhecimento. O Espiritismo dá as mãos tranquilamente à ciência, ao desenvolvimento da parapsicologia, da psicologia, da psiquiatria, da compreensão das necessidades do educando. Pestalozzi já fala sobre a importância do desenvolvimento do indivíduo integral, de desenvolver a fraternidade, a solidariedade, o amor.
Rousseau fala sobre a importância do amor, mas todos os educadores, diz com propriedade José Herculano Pires, num capítulo belíssimo de um livro não espírita, escrito por professores da USP. O livro é Livros que Abalaram o Mundo, e entre os vários livros escolhidos, José Herculano Pires escolheu o Evangelho de Jesus, dizendo que é o livro que mais abalou e continuará abalando o mundo, porque traz a lei de Deus, a constituição divina, a possibilidade de abertura de nós mesmos. O Espiritismo dá tranquilamente as mãos aos filósofos contemporâneos, mas vai além, porque para a filosofia existencialista, espiritualista ou materialista, o ser é ainda um mistério. Eles ficam fascinados e assustados, chegando quase à compreensão da finalidade da existência, das possibilidades do indivíduo, mas aí param, porque a visão mutilada, sem a luz da reencarnação, não permite compreender o projeto divino que nós somos. Sartre diz: o indivíduo está fechado, é uma coisa limbosa, fechada nele mesmo. Vem a terra da necessidade de evolução. Deve transcender, deve se abrir para o mundo, deve sair do em si, fechado em si mesmo, e se abrir no para si, nas relações sociais, para depois se transformar no em si, para si, uma coisa divina. Mas, diz Sartre, então o indivíduo morre e é uma paixão inútil, é um projeto fracassado. E na velhice, Sartre fica perturbado pela impossibilidade, segundo a ideia, a visão mutilada dele, do desenvolvimento pleno do ser. Simone de Beauvoir também tem a intuição da verdade, e ela diz: o ser é um devir, um vir a ser, um constante progredir. O querido Kardec apresenta com tanta propriedade a gênese orgânica no livro A Gênese, onde ele fala exatamente nessa dilatação do ser, no desenvolvimento do ser, e ele apresenta a escala orgânica dos eumintos ou vermes intestinais. O indivíduo vai num crescendo através das experiências realizadas nas várias encarnações, num desenvolvimento, chegando aos insetos que apresentam modelos de sociedade ideal, continuando até chegar aos mamíferos, entre os quais tanta propriedade, confirmando o insuperável mestre de Leon Kardec, porque só ele teve assessoria da equipe do Espírito da Verdade, e é um missionário preparado através dos séculos. A ciência concorda nesse desenvolvimento através das várias encarnações. O Espiritismo caminha com tranquilidade quando Kardec apresenta a antimatéria, pioneiro na apresentação da antimatéria, quando diz: a matéria só é compacta para os vossos sentidos, de vez que é facilmente penetrada pelos fluidos espirituais e pelos espíritos. A lei da relatividade, a relatividade do tempo e do espaço também aparecem com muita propriedade em A Gênese de Allan Kardec. Na época, pareceriam heresias científicas, embora já houvessem sido apresentadas por vários filósofos. Platão já fala na antimatéria, fala na nossa ilusão, mergulhados no mundo inteligível, no mundo da condensação grosseira da matéria, julgamos que o mundo material é o princípio e o fim de tudo. E diz Platão: é necessário despertarmos para a compreensão do mundo espiritual.
Sócrates fala como o nosso corpo físico, como que entorpece a alma. O Livro dos Espíritos diz, impede a compreensão melhor da realidade. Não são só as nossas emoções desencontradas, as nossas paixões inferiores, o nosso mergulho apenas dentro de nós mesmos, a nossa incapacidade de dilatarmos a nossa visão, mas também o costume ou hábito de milenar de não refletirmos sobre a verdade que tem sido sempre apresentada, mas que é mais facilmente compreendida depois do desenvolvimento das ciências. Nicolas Abbagnano, um filósofo italiano, dividiu a filosofia ou os filósofos em 3 possibilidades diante do critério da possibilidade do indivíduo se transformar no projeto divino desejado por Sartre, no devir de Simone de Beauvoir, no indivíduo ligado a Deus de Gabriel Marcel, ou no indivíduo que se desenvolve na horizontal e na vertical de Asper. Nicolas diz, no critério do possível, existe aqueles que falam sobre a impossibilidade do possível, ou seja, o homem é uma paixão inútil, é um fracasso, porque quando ele vai desenvolver suas luzes, suas habilidades, sua capacidade de raciocínio, realiza. Este critério da impossibilidade tem como adeptos Sartre, Simone de Beauvoir e Asper, até mesmo Asper, que enxergou essa dilatação no horizontal através das interações sociais. Até mesmo Asper, que compreendeu que é necessário religare a projeção da vertical no religare as luzes do universo, achou que o homem é um projeto inútil. O segundo critério é aquele que diz que há a necessidade do possível, há necessidade do indivíduo se desenvolver plenamente. Mas, dizem Gabriel Marcel, Lessene e tantos outros, isso só se realiza através da ligação intensa com Deus, da fé. Só a fé salvaria. Mas não é possível desenvolvimento se não houver conscientização. Não é possível o desenvolvimento integral do indivíduo numa única encarnação. Não basta alegoricamente segurar a mão de Deus. É preciso pensar, raciocinar, se projetar como indivíduo produtivo e útil na vida social, trabalhando por um mundo melhor, educando-se e contribuindo para que a educação domine as massas, modificando a situação terrível do mundo atual, onde a ignorância se multiplicou. E num momento crítico no qual o desenvolvimento tecnológico atinge quase que o ápice, a descoberta das células-tronco, o desenvolvimento da psiquiatria, o desenvolvimento de educação, a defasagem moral cria sombras terríveis. Os males criados pelo homem, como diz a Gênese de Kardec, a maioria dos males é criação do homem, a guerra, a fome, as síndromes várias, a síndrome do pânico, a violência, exige o desenvolvimento da visão espiritual. Nicolas, o italiano, junta as duas impossibilidades à possibilidade do possível e diz, mas nenhuma possibilidade se frustra. Todas as habilidades do homem se desenvolverão. Ele apenas não consegue entender como, mas admite a possibilidade. E nós damos a mão a Nicolas e dizemos, é claro que nenhuma possibilidade se frustra. É claro que o projeto divino que nós somos e que sabemos à luz da doutrina espírita, do qual participamos, construtores do nosso destino, exterminadores do karma negativo, transformadores do karma em dharma,
É claro que desenvolveremos as nossas possibilidades, as nossas luzes interiores e seremos, como disse Jesus de Nazaré, deuses e luzes. E tudo o que desejarmos se realizará, porque também disse o Mestre de Nazaré que veio demonstrar nossas possibilidades através da utilização da força do nosso pensamento, considerando que centelhas divinas, cuja cor varia do vermelho ao rubi vivo, somos pensamento e vontade. É claro que seremos um projeto divino. A flecha luminosa se dirigirá ao alvo de luz. Para isso, precisamos considerar as encarnações. Na compreensão das várias encarnações, entendemos que através de experiências milenares conseguimos o desenvolvimento pleno de nossas possibilidades, de nossas habilidades, das várias inteligências, como diria Gardner. Conseguiremos a implantação da alegoria do reino de Deus em nosso interior. Conseguiremos, sobretudo, despojar-nos do orgulho e do egoísmo que tem impedido a nossa visão e que tem nos mantido, como diria Platão, escravos acorrentados no fundo de uma caverna, que só veem, voltados de costa para a luz, só veem as sombras na caverna e, vendo as sombras, julgam que as sombras são a realidade. Permite a compreensão dessa verdade, que sempre nos acompanhou em flashes luminosos, através de vários pensadores e filósofos, e que foi reunida num bloco único, brilhante, os livros básicos do mestre de Lyon, Allan Kardec, que ainda teve assessoria de uma mulher maravilhosa, Amélie Gabrielle Boudet, igualmente preparada através dos séculos para nos convidarem à dilatação das nossas possibilidades, à realização do projeto divino que nós somos, ao nosso brilho interior, à expressão da nossa felicidade. Somos deuses e luzes, somos centelhas divinas, somos indivíduos destinados a habitar o universo luminoso que nos acolhe, e o convite pode ser realizado através do estudo, através do esclarecimento. Mas viram os russos experiências descritas principalmente no livro Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro. A forma melhor de dilatar o corpo energético e conseguir, como diz Luisa Heine, captar a realidade à nossa volta por vias outras que não a dos sentidos físicos, é a prática do amor, é a prática da caridade. O desejo de fazer o bem, viram os parapsicólogos russos e fotografaram, provoca uma dilatação no corpo bioplásmico, que Kardec chamou com tanta propriedade de perispírito, que os egípcios chamavam de Ka, que Paulo de Tarso chama de corpo espiritual. E essa dilatação provocada pelo amor, pela caridade, dilata aquilo que alguns espiritualistas chamam terceiro olho, a capacidade de intuição, de apreensão da verdade por vias outras que não a dos sentidos físicos. Somos especiais, somos magníficos quando unidos como células preciosas de um grande organismo. Somos tristes, solitários, apagados quando isolados, quando mergulhados em nós mesmos. Unidos no mesmo objetivo, construir o mundo melhor, nosso corpo de compreensão da realidade, nosso corpo físico se torna mais forte, nosso perispírito se dilata e nossa capacidade de raciocínio se aguça. Hoje sabemos que somos os últimos convidados da parábola do festim de núpcias, e o convite é a construir o mundo de paz, de alegria, de justiça tão desejado
porque a marca da transcendência, a marca luminosa do Criador na criatura, exige um comportamento adequado. Só as luzes nos alimentam e iluminam. Obrigado.